Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Abel Ramon. Eu faço parte e sou estudante do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. E hoje eu vou mergulhar em uma jornada pelas raízes da nossa profissão, da minha futura profissão, né? Quando pensamos em educação física hoje, logo nos vem à mente saúde, bem-estar, esporte. Mas a história que nos conta que, no Brasil, o movimento do corpo nasceu sobre um som de marchas e o rigor dos quartéis. Bem, e o tema da apresentação que eu escolhi foi Entre a Ordem e a Disciplina, as origens e a influência militar da educação física brasileira. Bem, vamos viajar para o Brasil colônia, né? Até a ditadura militar, para entendermos como o corpo foi moldado pelo Estado. Para guiar essa reflexão, eu apresento a minha questão norteadora que foi dada pela senhora professora. Como se constituiu historicamente a relação entre a educação física e os militares no Brasil e de que modo essa relação influenciou a concepção de corpo, disciplina e formação cidadã entre o período colonial e a República. Bem, vamos lá. A resposta a essa pergunta é profunda. Essa relação não foi acidental, ela constituiu-se através de uma necessidade do Estado de formar tropas e posteriormente de higienizar e disciplinar a população civil. A educação física foi utilizada como um instrumento de disciplinamento social. O corpo não pertencia ao indivíduo, mas era visto como um patrimônio da nação. Bem, através da influência dos métodos europeus, como sueco, alemão, francês, os militares brasileiros consolidaram uma visão de cidadão que deveria ser, acima de tudo, forte, obediente e produtivo, servindo aos interesses do poder vigente de cada época, né? Tanto da ditadura, da colônia, das rainhas, né? A... Bem, vamos lá. Voltando ao Brasil colônia, naquela época, como eu já falei agora há pouco, não havia um exército organizado, o recrutamento era forçado e informal. O marco zero dessa história é a Batalha dos Guararapes, em 1648, onde nasceu a necessidade de treinar homens para a defesa do território. No Império, a coisa ficou ainda mais sofisticada. A ginástica chega ao Brasil com a guarda pessoal da Imperatriz Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro. Bem, aqui começamos a ver a ciência entrando no jogo. O método sueco trouxe a medicina para dentro do quartel, focando em capacidades biofisiológicas. O método alemão também se introduziu um pouco, com o mestre Meyer, não sei como se pronuncia, em 1860. Trouxe o foco no fortalecimento físico bruto para a guerra. E não podemos também deixar de fora Rui Barbosa, que em 1882 ele já defendia que a educação física deveria ser obrigatória nas escolas, mas com aquele olhar de formação, caráter e saúde muito próximo do rigor militar. Chegando na era Vargas, em 1930, com Getúlio Vargas no poder, né? A educação física deixa de ser complementar e passa a se tornar um projeto do Estado. O foco era o nacionalismo. O corpo do brasileiro precisava ser eugenizado e fortalecido para o processo da nação, né? Nesse período, o método francês se tornou a Bíblia e o manual da nossa área, né, da área da educação física, consolidado pelo famoso regulamento número 07 ou 7 de 1932. Esse documento ditava tudo, como marchar, como se exercitar, como avaliar, e foi dividido em 3 pilares que sustentavam esse ensino: a higiene, o civismo e a disciplina. A higiene era construir uma sociedade moderna e livre de doenças, uma sociedade mais saudável, né? O civismo era o amor à pátria e o respeito aos símbolos nacionais. E a disciplina, os hábitos de obediência e autocontrole. E já chegando na época da ditadura do novo Estado, a militarização era intensa. Na ditadura, como eu já falei, em 1964 e em 1985, ela se tornou absoluta. A escola virou um palanque político.
O objetivo não era mais educar o aluno, mas produzir atletas de alto rendimento para mostrar ao mundo uma imagem de potência. O que aconteceu até na Copa do Mundo, Olimpíadas que o Brasil ia participar, se o Brasil ganhava medalha, o intuito deles era formar atletas para que chegassem nessas competições, se destacassem, e os outros países podiam dizer, olha, o Brasil é uma ditadura e a educação física que já existia, né, não implementada como hoje, mas já existia a educação física no Brasil, e dizer que a educação física está dando certo, que a sociedade está ficando cada vez mais saudável, que a sociedade está ficando mais forte, de acordo com o exercício físico. Isso para mostrar para o mundo com uma cara, para esconder, né, ou negligenciar a verdadeira face da ditadura militar. Citando nos trabalhos que foi observado dentro de sala de aula, foi que o lúdico foi totalmente abolido. As aulas de educação física eram repetições mecânicas de gestos esportivos. Era a belicização, que foi um termo que o grupo usou, o primeiro grupo, do ensino. O esporte servia para incluir a ideologia da segurança nacional e afastar os jovens de ideias consideradas subjetivas. Bem, para exemplificar essa trajetória, temos o Marcos Legais como a reforma de Couto Ferraz no Império, e muito mais recente a lei número 9.696 de 1998, que regulamentou a nossa profissão, minha futura profissão, né, nossa, e criou o sistema CONFEF e CREF. Fazendo uma análise mais crítica, com autores como Castellano e Filho e Carmen Lúcia Soares, nos alertam que a história da educação física é a história das formas pelas quais a sociedade buscou controlar os corpos. Saímos de um modelo utilitário militar e estamos desde a década de 80 lutando para consolidar um modelo científico e humanista, que saímos da repetição mecânica para a psicomotricidade, né? E a valorização das práticas corporais como cultura. Já chegando ao fim, para encerrarmos a minha apresentação, né? Para concluir, entendemos que a influência militar foi fundamental para estruturar a educação física, mas o custo da visão rígida e conservadora foi um grande preço que foi pago principalmente na colônia, no império e na ditadura. Hoje em dia, a educação física, com a criação da BNCC, da LBC, eu acho, se não me engano, LBV, alguma coisa do tipo, a educação física nas escolas conseguiu ser algo mais cultural e pedagógico, não só aquela questão militar e rígida, né? E, bem, eu separei 2 pedacinhos aqui, que era como ensinar esse tema na educação básica hoje. Eu acho que não devemos apenas contar datas para os alunos, mas sim fazer o aluno refletir sobre o seu próprio corpo. A questão da consciência corporal, né? Muito isso, da cultura, da sua percepção corporal, tudo. Nós devemos mostrar que no passado o aluno precisava ser um soldado, uma mecanização, né? Como eu já falei, na escola. E hoje ele deve ser um cidadão crítico, pensamento crítico, ser formado já para a parte mais pedagógica. E para finalizar, o movimento não deve ser apenas para te deixar forte ou obediente. Ele serve para você descobrir a beleza da vida e a liberdade de seu próprio corpo. Como propunha Pena Marinho, a educação física deve proporcionar prazer pelo jogo e pelo movimento. Não algo tão mecânico, né? Só fazer por fazer ou fazer por impressionar os outros e não porque você gosta. Bem, essa foi minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Espero que gostem. Fiz todo um CapCut, uma edição, só que não estava dando certo. Aqui em casa a internet estava muito ruim, não estava conseguindo baixar. Aí tive que fazer só o vídeo explicando, sem nenhum slide, sem nada. Mas eu vou colocar lá meus slides que eu tive que fazer rapidinho aqui. Mas toda a carga teórica eu vou colocar lá. Não se esqueça não. Tchau, obrigadão. E até mais. Se vemos pelo DF.